na verdade, eu gostaria até de chamar esse painel de mitos e fatos, né, para a gente, juntos aqui, trazer algumas informações, trazer casos práticos e reais, de um caso de uma empresa recém-chegada ao mercado de capitais, a Centauro. Então, a ideia é a gente ouvir aqui todos os mitos e fatos numa operação, como foi o caso de sucesso da Centauro, que veio junto com outras empresas. Aí, ao longo desses últimos 10 anos, nós tivemos mais de 60 IPOs, e mais da metade desses IPOs foram trazidos aí pela mão dos private equities, e o Pedro teve na Centauro com papel também da GP Investimentos. Então, é interessante a gente ouvir como que foi essa jornada para preparar a empresa para o mercado de capitais, quais foram as lições aprendidas. Então, muito legal a gente compartilhar isso aqui nesse painel. E, além disso tudo, e a gente falando em um momento de mercado que está dando todos os sinais, na verdade, vários sinais, que estamos prontos para dar passos ainda maiores, né? Então, em abril, nós comemoramos a marca de 1 milhão de investidores em Bolsa, já ultrapassamos essa marca aí, já em mais de 1 milhão e 100 mil investidores, ou seja, um crescimento constante e robusto. Esperamos que seja bastante sustentável esse crescimento de pessoas físicas no mercado de Bolsa. Isso tudo fruto, obviamente, de um momento em que a gente está vendo aí taxas de juros em 1 dígito e taxas de contratos futuros apontando para 1 dígito. Então, era um momento tão esperado em Bolsa, a gente vê taxas de juros em patamares bem reduzidos, que iria promover, e é o que a gente está vendo, esse resultado muito interessante de empresas, investidores, saindo da zona de conforto e procurando o mercado de ações, mercado de Bolsa, para investimentos alternativos, que é o que também a gente vai ver numa indústria que está beirando aí, indústria de fundos, de 5 trilhões de reais. Diríamos que menos de 10% desse valor é alocado em ações, então tem um potencial gigantesco, para que a gente também veja mais IPOs acontecendo. A gente teve um primeiro semestre também, onde a gente tem visto um setor de intermediação, ou seja, corretoras e bancos em plena ebulição, criando novas tecnologias, novos serviços, para trazer produtos financeiros para os investidores, sejam institucionais, investidores, pessoas físicas, e um primeiro semestre que a gente já está batendo 20 bilhões em follow-ons, e um dos IPOs que foram realizados esse ano, em abril, onde nós comemoramos, junto com o Pedro, aí, o IPO da Centauro. Então, já passando a bola para ele aqui, a gente que participou lá do toque da campainha, né, Pedro? A gente comemorou, fez toda a alegria lá da empresa, dos funcionários, dos colaboradores, das instituições que ajudaram, apoiaram, os escritórios de advocacia, os bancos que fizeram a operação. No dia do toque da campainha, quem vê aquele dia, né, não imagina o quanto que foi difícil chegar até aquele dia e o quanto que é também um desafio manter a empresa como companhia aberta, né? Então, passando a bola para você, quais são as lições aprendidas, o que a Centauro, né, aprendeu durante o processo de caminhada para o IPO e depois de preparação para o IPO, pós-IPO. Então, se você puder compartilhar com a gente esses desafios. Obrigado e bom dia a todos. Bom, primeiro, eu só fiz um IPO na vida, tá certo? Então, a minha experiência é uma só e tem que ouvir com alguma incredulidade, mas eu conto a minha. O nosso IPO, na verdade, começou em 2017. Né? A Centauro se preparou para... formou um sindicato de bancos e começou a trabalhar para tentar abrir o capital. Eu lembro que foi em novembro de 2017, a gente estava fazendo uma fase que chama Pilot Fishing, né? Que, na verdade, você fala com investidores antes de ter uma oferta lançada, sem falar em preço, para testar interesse. E a nossa história era uma história de... A gente tem um movimento para... Sem entrar muito no detalhe, mas um movimento para multicanalidade. A gente tem um novo modelo de loja e a gente tem um histórico de resultados. E, na época, os investidores perguntaram... gostaram da história, falaram, essa história de multicanalidade é interessante. Faz quanto tempo que vocês operam assim? A gente falou, faz um mês. Tá. Essa loja nova parece legal. São quantas? É uma. Mas agora é só fazer. A gente fez uma, agora é só espalhar para as outras. Quer dizer, agora é fácil, né? E era mesmo fácil. E a gente tinha tido um resultado ruim em 15, reformulou o time e tal, em 16 bom, e em 17 não tinha acabado. Então, basicamente, o que o mercado falou para a gente foi volta depois. Né? Em retrospectiva, estava certo, né? Era cedo demais. Né?
E eu estava comentando, essa foi a melhor coisa que aconteceu, né? Obviamente não foi intencional, seria genial se fosse, mas não foi intencional, mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque quando a gente voltou, e aí aquela uma loja viraram 20, aquele processo de multicanalidade passou a representar 50% do que a gente vendia pela internet, e o resultado de 16 foi bom, 17 foi bom, 18 foi bom, a gente tinha criado credibilidade com o mercado, que no final, eu acho que é uma das coisas que talvez seja a coisa mais importante e a mais difícil de conquistar quando você é uma empresa fechada, você não está exposto, né? Então, o esforço que a gente fez de 17 até a hora que a gente lançou efetivamente a oferta, acho que foi a coisa mais importante, porque a gente se comportou como se empresa aberta fosse. Então, a gente se reunia trimestralmente com os analistas de banco para discutir resultado. A gente voltou nos investidores em non-deal roadshows, contando a história e falando da evolução. Então, quando a gente decidiu lançar, na verdade, apesar de ter dado um trabalho louco fazer a oferta, né, estava feita, porque a gente já tinha a credibilidade do mercado. E deu certo, né? 14 de abril, acho que foi o pricing, 17 foi o dia do primeiro dia de negociação. Felizmente está para cima, mais de 10% para cima, então o começo aconteceu muita coisa, mas foi bom. E não sei se entro depois, muda muito, eu achei que mudasse pouco, muda muito, especialmente para a turma de RI, e muda muito. Eu, no meu caso, eu tinha 2 interlocutores, que era o Bonfim, que era o fundador da empresa e o principal acionista, e a GP, que era o fundo que tinha um pedaço da empresa. Então, qualquer decisão era tomada com 2 telefonemas, e não é mais, né? Agora, a gente tem uma série de formalidades, a gente tem independentes no conselho, a gente tem comitê de auditoria e uma série de coisas, porque no final a gente presta conta para uma pluralidade de investidores, e isso muda, né? Muda mesmo. Essas pessoas também... É um processo muito louco, porque você faz o roadshow e conversa com todo mundo, e depois as pessoas... Todo mundo acha que pode ligar para você para conversar, só que são 100 investidores, 200 investidores, e essa transição também é dura, de como é que você vai de uma empresa que está fazendo um esforço isolado para ter que ter essa interlocução. Então, foi uma jornada longa, mas que felizmente deu certo. Espero que no ano que vem tenham muito mais exemplos, que foi um momento duro da economia. Eu tenho orgulho, acho que foi desde abril de 2018 até hoje, foi só a Centauro, né? São 15, 16 meses de IPO, claro, tiveram muitos follow-ons, mas sei que tem muita gente na fila aí que esse ano vai ser mais cheio. Muito bom ouvir isso. Tem uma fila que a gente tem aí um pipeline de 20 a 30 empresas, né? Como eu disse, o mercado está dando sinais para dar passos maiores, né? E a gente está vendo vários follow-ons acontecendo, e a gente tem uma expectativa muito grande para destravar essa agenda, para virem novas empresas, aí, como foi o caso do sucesso da Centauro. E é bom ouvir isso de que o que aconteceu no ano passado, né, às vezes a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, Guto e Cláudia também, que essa questão de que ela tentou uma vez e aí não conseguiu é um sinal de fracassou. Não é verdade, tanto é que depois vocês voltaram e conseguiram fazer uma operação de muito sucesso e com o papel recuperando. Vou estressar um pouquinho mais do que você estava explorar essa questão da governança, de como é que você se preparou como companhia para estruturar tanto a parte de governança interna, a parte de RI, como é que vocês iam começar a se comunicar com os investidores, né, e o desafio dessa comunicação agora com os investidores. Você começou a falar um pouquinho, se puder dar mais detalhes sobre como que a empresa está estruturada para lidar com a questão de governança corporativa, para lidar com as questões do mercado de capitais e também dar atenção aos investidores. Claro. A gente está se organizando, né? No final, eu acho que está aprendendo com quem já fez isso há mais tempo, estão visitando uma série de empresas que já estão com isso mais estruturado, mas para a gente, né, as coisas que funcionaram foram, primeiro, antes de abrir o capital, operar como se fosse companhia aberta, a gente formou o comitê de auditoria com independentes, a gente formou um conselho com independentes, e começou a viver um pouco das formalidades que são importantes para toda empresa e especialmente para alguém que tem que prestar conta para um monte de gente que não dá para passar a mão no telefone e ligar para um por um e explicar o que está acontecendo. Para a gente foi muito importante formar uma área de RI com gente da Centauro, porque eu acho que a competência de RI é super importante, mas conhecer a companhia e ter segurança do que está falando foi fundamental. Então, o nosso time, durante o processo de
de roadshow ganhou muita credibilidade também, porque as pessoas sabiam responder as perguntas, né? No detalhe, sabiam o que tinha acontecido, sabiam quais eram as perspectivas. Então, a gente formou um time de RI com pessoas que trabalhavam na Centauro e um time muito bom e que está, enfim, ganhando respeito do mercado. E acho que a outra preocupação, a preocupação minha, acho que é até talvez menos relevante para o painel, mas é também tentar concentrar esse esforço numa parte da companhia, né? Porque a estrutura de capital não pode preceder estratégia, né? E a companhia existe e o mercado apostou nela por uma série de coisas que a gente faria não relacionadas à governança e sim relacionadas à operação. Então, no final, tem que deixar o time olhando para a operação e tem que ter, na minha opinião, um time capaz que toque isso de maneira não autocontida, porque é óbvio que eles envolvem outras áreas, mas que seja capaz de ter o estofo de se relacionar com investidores, né? E acho que também a gente tem, hoje em dia, muito mais instituições que ajudam a gente a organizar, né? Desde das que estão aqui organizando esse painel até bancos que a gente consegue, no final, falar, bom, quais são as conferências que a gente tem que participar, quais são as discussões que a gente tem que ter, e a gente consegue se organizar em torno disso. Quer dizer, como você falou, são muitas empresas abertas no Brasil, felizmente a gente não é a primeira, e dá para ver o que está acontecendo e ver o que os outros estão fazendo para se organizar. Para mim, pessoalmente, o maior desafio foi esse, quer dizer, foi de ser capaz de conseguir cuidar da minha agenda para não passar todo o meu tempo falando com investidores, prestando conta para investidores, tentar um pouco canalizar esses esforços, porque tem uma empresa lá que precisa entregar, que aliás estão me cobrando por isso, né? Legal. Guto, o Pedro estava comentando aqui dos estruturadores, ou seja, dos apoiadores da operação, dos apoiadores da empresa, né, das instituições, dos escritórios de advocacia, dos bancos, dos auxiliares, vamos dizer assim, que levam a companhia para o mercado de capitais. Na sua visão, na sua perspectiva, quais são os mitos e fatos aí do novos IPOs e os desafios colocados numa operação como foi o caso da Centauro ou outras que você também querem compartilhar com a gente? Obrigado, Felipe. É um prazer aí estar respondendo essa pergunta em nome dos apoiadores, né, que são uma verdadeira operação de guerra, né, fazer um IPO, né? E a gente tem que, primeiro fato, acho que o empresário é um herói, né? Que a gente tem que reconhecer e, fazendo isso, apoiá-lo nessa missão de promover uma operação que pode levar 6 meses, pode levar 2 anos. Você tem as fases, né? O pré e o pós-IPO. Talvez o grande fake ou mito é que você precise parecer mais do que ser, né? A verdade é que você precisa parecer o que você é, porque você, no pós-IPO, vai ter um problema se você não... Vai ter que entregar, como disse o Pedro. Né? Então, acho que esse é um problema que a gente, como advogado, que tende a ser um pouco mais conservador, é uma questão importante, a gente canalizar essa autenticidade de cada companhia, né, e traduzir ela para um formulário de referência com as proteções, os fatores de risco, são diversos fatores de risco. A governança, eu acho que tem uma questão de mito ou fato importante, porque acho que a governança cada vez menos existe na teoria e mais na prática. A gente teorizar sobre governança, eu acho, dentro de um processo de IPO, tem um valor importante, mas o que vai valer mesmo é a prática do dia a dia, né? Então, achei muito bacana o depoimento dele. Um monte de pessoas querendo me ligar, os investidores, e imagina essa demanda, né? Ele é o CEO da empresa, então, se você cai em alguma armadilha dessa de desviar a sua atenção, de não ter um time focal, uma pessoa focal para liderar, um profissional de RI, né, que é absolutamente fundamental. Não é à toa que a única função que a CVM exige de uma companhia aberta é a área de RI, né, um diretor de RI. Pode até não ter presidente, mas tem que ter
É o RI. Então, isso não é à toa. Quanto mais cedo você embarca o time de RI, mais cedo você vai ter algumas respostas, né? E essas mitificações, né? No nossa área do direito societário, a gente já trabalha, né, há 20 anos com isso, somos líderes de mercado em IPOs, em infraestrutura, M&A. Então, a gente está sempre aí nos rankings, e tem um mito de que o nosso trabalho tem uma coisa assim, sai no jornal e tal. É muito mito, na verdade, porque dá muito trabalho, tem muito mais trabalho do que curtição. Então, é uma transpiração muito grande. Eu acho que esse é um grande fato do IPO. Se trabalha bastante, as equipes são super profissionais, o ambiente regulatório, eu acho que está excelente, as operações, a custódia, o regime de suitability, eu acho que a gente está muito bem. Eu acho que teria algumas propostas para fazer, de repente, até comentei com você, né, que eu acho que o IPO ele podia ter uma característica, como as desestatizações antigamente tinham fundos específicos, que eram investimentos, veículos coletivos monoativos, né? Então, Petrobras, Vale. Então, isso poderia ser aproveitado de alguma forma nos IPOs para trazer investidores, pessoas físicas, que, embora não sejam representativos, eles têm um intangível enorme, né? Porque o investidor que é acionista da Centauro, ele provavelmente vai querer comprar a bola do filho dele. Como eu estava comentando, meu filho gosta muito de futebol, dou sempre um dinheirinho lá para a Centauro. Então, é uma força que não é tangível. Tá com a marca na cabeça, torcer pela marca. Então, acho que o investidor, pessoa física, quem olha pelo dinheiro que ele traz para o IPO, eu acho um mito de negligenciar ou de não tratar muito bem o investidor, pessoa física. E aí, depois do nosso, a gente vai ter um painel de educação, e que é absolutamente fundamental, né? Acho que educação, inclusão e renda, porque as pessoas precisam ter dinheiro para investir também, né? Então, acho que a melhor forma de educar é dar uma exposição ao risco. Eu, Carlos Augusto, penso isso. Não é uma coisa simples, a gente tem que ter cautela, mas eu acho que a CVM já andou tão bem com a regra de crowdfunding, né, os financiamentos coletivos, que também vai ter um painel amanhã, e ela deu uma autorização de R$10.000 para os investidores gastarem, né, em ofertas com valores mobiliários não registrados. Ora, uma oferta, um IPO, é uma oferta registrada, tem todo um processo, advogados, instituições financeiras, analistas de mercado, outros agentes. Então, já é uma operação protegida. Acho que a gente tem que abrir as portas dos IPOs para as pessoas físicas, inclusive como forma de educação. Eu acho que esse é um outro mito importante, que a educação não carrega um risco. Eu acho que a educação tem que carregar o risco, a matemática, né, a ética. A gente tem que conversar de IPOs no café da manhã com os nossos filhos, com os avós. Então, acho que isso é um processo cultural, aliás, foi falado isso ontem, na abertura, né, do painel. Então, acho que a gente tem que educar dando oportunidade das pessoas ganharem dinheiro. E de uma forma controlada, com prudência, mas é muito mais fácil passar um conceito quando alguém tem a possibilidade de ganhar, né, um percentual de valor. E acho que a gente tem tudo para ter um segundo semestre aí favorável. Acho que a gente tem operação no forno, não só lá no escritório, né, lá no Sescom Barrê, mas acho que é meio que os Quantas escritórios que tem lá? livres, Quantas que tem? né? Não sei se eu posso falar, né? Mas acho que a gente tem aí uns 2 dígitos aí de operações em andamento, para cima ou para baixo, né? Pode ser 99 também, né? Mas tem um dado interessante, que desde aquela leva de 64 IPOs, foram 10 anos, né? Em 10 anos, tivemos 60 IPOs. Você vê que ainda, em 10 anos, não fizemos um ano excelente. Tudo bem que foi um ano excepcional, mas são 10 anos, né? Alguns anos com um IPO, né?
Aliás, os últimos 4, acho que foram 3 anos com uma listagem, né? E listagens também muito grandes, né? Que não refletem bem um comportamento. Eu acho que tem muita oportunidade. Acho que um grande mito é que o nosso mercado tem muita coisa a ser feita em termos regulatórios, que é a minha praia, né? Acho que a gente está muito próximo do estado ótimo. Acho que é tirar uma amarra ou outra, é igual um balão, né? A gente, às vezes, tem que soltar um peso para ele ganhar altura. Então, acho que a gente está com um balão muito bem cheio, estamos com itens de proteção, de repente, soltar um peso ou outro na regulamentação. E acho que a grande verdade é que a gente está pronto para o que vier, e mesmo que seja muito grande, acho que a gente está pronto. Ontem mesmo, o presidente Marcelo Barbosa, da CVM, comentou 2 iniciativas que foram implementadas esse ano, que é a questão da confidencialidade das ofertas, a questão da janela, que foi também tirada, que é uma discussão de mercado que a gente fez bastante, que deveria... A gente está fazendo várias iniciativas para equalizar o Brasil, deixar o Brasil competitivo frente às outras jurisdições, a outros países, né? Então, são mudanças importantes regulatórias, como você comentou, para deixar o balão aí voar, e o mercado está dando todos os sinais para isso, né? Pedro tinha um comentário. Eu achei super interessante o ponto de ser e parecer, e é uma tentação, né? Porque você está vendendo um negócio por um valor razoável, né? Essa empresa por bilhões, e é muito tentador você querer ser o mais bonito, muito mais bonito que você é, né? Mas credibilidade vem do fato de você mostrar as coisas que você tem de ruim também, né? E eu acho que essa é a coisa, enfim, eu acho que você tem credibilidade se você enfrentar as discussões mais duras. A gente, de novo, a gente só fez mas eu acho que a gente ganhou espaço, porque no final, quando você faz um IPO, não é o fim, você não está vendendo a empresa, você está começando uma relação com o mercado que não acaba na oferta, ela começa na oferta, tá certo? Então, no final, ela tem que dar certo, as pessoas têm que continuar com você e continuar acreditando. E eu acho que alguma, por exemplo, eu trabalho de camiseta, né? Hoje ainda pus estou bem vestido, não como Me sentindo mal assim hoje. Eu trabalho de camiseta. E eu fiz o roadshow de camiseta. Né? Eu fiz o roadshow de calça jeans e camiseta porque é assim que eu trabalho. Né? E porque se algum investidor for um dia na Centauro depois, vai me encontrar de calça jeans e camiseta. E a nossa turma enfrentou... Aparecem coisas. Qualquer empresa no Brasil que tem 30 anos tem um monte de coisa... Né? Tem história. E a história não é só boa. E a gente discutiu. A gente colocou up front, falou, tem isso aqui que não é legal, e vamos falar disso aqui, porque você tem que entender que você está entrando. Então, eu acho que esse lance de ser e parecer talvez seja uma coisa mais crucial do que as pessoas sejam, porque, do outro lado, as pessoas são inteligentes, né? Ninguém está... Você pode achar que você está enganando alguém, mas, pelo menos, por muito tempo, você não vai enganar, e quando isso aparecer, vai te custar caro. Falando em Centauro, antes de passar a bola para você, Cláudia, outros mitos e fatos, Pedro, que se diz, é a questão do enfrentamento, duelo com os investidores, na hora do valuation, da precificação. Né? Se diz muito que você tem esse puxa-estica aí na hora de setar o preço, de colocar a companhia, de mostrar os desafios que a companhia tem pela frente, as oportunidades, né? E você conseguir chegar na questão do valuation da companhia. O que você tem para compartilhar com a gente, ou com as empresas que estão chegando também, que vão passar por esse corredor aí? Como é que você tem para compartilhar com... É um fato. Contudo, quem está comprando quer comprar o mais barato possível, quem está vendendo quer vender o mais caro possível. Mas eu acho que no final, o que define preço de mercado é oferta e demanda, né? Então, o que eu senti que a gente podia fazer era atrair o maior número de investidores qualificados possível para a nossa oferta, porque daí é o seguinte... também esse lance do preço tem 2 lados, né? Então, os investidores querem pagar o mínimo possível, mas eles também querem uma participação relevante. Então, na hora que você chega numa oferta, que se você fizer no piso, o cara vai ter 15% da alocação que ele pediu, ele não quer colocar 0,1% do fundo dele no papel, porque não vale o tempo dele para olhar, né? Então, começa a ser do interesse do investidor, falar, porra, só um minuto, deixa eu subir um pouquinho o preço, porque daí eu levo um stake maior. Então, é claro que tem, e é uma conversa dura, até porque é um ativo que até então nunca teve uma referência de preço,
É um mercado que não tem tantas listagens assim para ter comparáveis que são ainda perfeitos, né? O Brasil é muito diferente de outros países para você usar como comparável de valuation. Então, no final, essa pressão, na minha opinião, se resolve com trabalho, com trazer o maior número de grupos qualificados para o seu negócio. Tem uma outra coisa que é o horizonte de investimento dita muito sobre o apetite pela barganha, né? Alguém que está interessado em ficar com você por 5 anos e que espera triplicar o investimento dele, não está preocupado com 2% para cima ou para baixo, porque 2% em 300% não é tanto. Alguém que está pensando em flipar em 15 dias, aquele 5% é o retorno total dele. Então, no final, acho que é o número de investidores e a qualidade dos investidores que você consegue atrair para a sua base, é o que protege uma empresa da barganha natural. Existe, que eu, na minha vida de investidor do outro lado, não era de bolsa, mas também queria comprar o mais barato possível, porque ele está preocupado em dar maior retorno. Então, acho que essas são as duas coisas, atrair o maior número de fundos possível e ser capaz de trazer gente com qualidade que tenha um horizonte de pensamento um pouco mais longo, em que o preço de entrada não faça tanta diferença assim no retorno dele. Legal. Bom, Cláudio, o Benipston Melo tem um papel chave aí na operacionalização, nessa questão de viabilizar as operações que ocorrem como dupla listagem, né? Você não vai me ver tecendo em muitos elogios para listagem lá fora, né? Mas, ao mesmo tempo, a dupla listagem tem mitos e fatos também, né? Tem suas vantagens, tem seus benefícios. Nós tivemos 2 operações recentes, na verdade, dessa semana, né, que passaram por esse tipo de operacionalização, tanto a operação da Petro quanto a operação da Lynx, né, que teve também essa questão da dupla listagem. Do seu ponto de vista, cadê os mitos e fatos aí, as vantagens dessa operacionalização? Não, obrigada. É um prazer aqui estar participando dessa conferência, agregando aqui nesse painel. Sem dúvidas, os DRs são um instrumento muito importante, né, para os investidores estrangeiros investirem no Brasil. Na verdade, os programas de DRs de empresas brasileiras são os mais líquidos do mundo. O que a gente vê é que quando uma empresa busca estabelecer um programa de DRs, ela quer atingir um novo pool de investidores, né? Ela quer poder ter uma base acionária mais diversificada possível. E no IPO, né, que é o que a gente está conversando aqui, a gente imagina que os maiores IPOs, ou que seja, que tenham uma captação acima de 1 bi de reais, normalmente precisariam da ferramenta de DRs para poder atingir todo o pool de investidores possíveis para aquela ação, né? Alocar todo aquele volume com o melhor preço possível, né? Existe um mito que muitos falam que, no momento que uma empresa estabelece um programa de DRs, diminui a liquidez no mercado local. O que a gente observa é que, se a empresa já está listada aqui no Brasil, os investidores não migram para DRs, né? Eles já estão aqui, eles têm conta aqui, eles já estão acostumados. O que acontece é que você começa a atingir um novo pool de investidores e aquele mercado começa a fomentar e crescer por conta própria. Então, historicamente, o que a gente observa é que, no longo prazo, a liquidez até aumenta, mesmo no mercado local e no mercado estrangeiro, né? Na negociação na New York Stock Exchange, na Nasdaq. E também o que a gente chama de cross-border. Então, o somatório dos dois mercados traz uma maior liquidez para a empresa, né, de um modo geral. O que a gente viu recentemente, nós tivemos aí o grande sucesso do IPO da Centauros. Ano passado, 3 empresas optaram por fazer o direct listing, né, que é a listagem direta na Bolsa dos Estados Unidos. Nós, do BNY Mellon, podemos fazer essa estrutura através de DRs. Na verdade, 90% das empresas chinesas fazem a listagem direta através de DRs. Mas o nosso core business, né, o que a gente mais faz, o que a gente faz há 25 anos aqui no Brasil, o que a gente acredita mais, é a duas listagem, né? Listar no mercado brasileiro, e a gente faz o programa de DRs em cima dessas ações listadas no Brasil. Essas empresas que fizeram o IPO, fizeram uma listagem direta, elas são muito especificamente empresas na área de tecnologia. Então, elas estão buscando esse pool de investidores de tecnologia, que não olham muito para o mercado brasileiro. Eles estão no mercado estrangeiro, no mercado americano, e tanto o buy side quanto o sell side está focado no Brasil. Mas com o dual listing, mercado brasileiro na B3 e New York Stock Exchange e Nasdaq, na verdade, você alcança os 2 pools de mercado, né, de investidores.
tanto o investidor que conhece Brasil, que acredita no Brasil, que vai estar no longo prazo, como os investidores de tech. Então, você consegue ter o premium do setor de tech, hoje em dia existe realmente um prêmio para quem está nesse setor, como também atinge o mercado brasileiro, que é muito importante, né? Então, a gente acredita mais no dual listing, apesar de poder fazer ambas as estruturas, né? E, assim, de um modo geral, cada empresa tem seu momento, seu tamanho, sua estratégia. A Centauros fez um IPO muito bem sucedido, e ela pode, ao longo do tempo, fazer um Level 1, por exemplo, que é um programa sem custo zero para a empresa, que você atinge um pool de investidor. É um programa de DRs mais simples, não tem o mesmo alcance como listado, né, que a gente está falando mais aqui, mas tem um benefício também. E aí, cada empresa, ao longo do ano, da estratégia dela, pode fazer um programa Level 1, e à medida que a empresa vai amadurecendo, crescendo, estabelecendo sua governança interna, ela pode muito bem fazer uma listagem mais tarde e aí realmente alcançar um pool maior de investidores. Você comentou da questão da listagem direta, né, que algumas companhias fizeram a listagem exclusivamente lá. Ontem, também, na linha do Guto, de mudanças regulatórias, até de novo, o Marcelo Barbosa comentou que uma mudança que o Brasil precisa fazer para permitir que essas empresas brasileiras constituídas fora, né, que estão ou em Cayman ou Delaware ou locais como esses, possam também listar aqui no Brasil, né? Então, é uma mudança que a gente está discutindo junto com a CVM, para que isso seja permitido e traga esses benefícios que você está falando também de arbitragem, que possa ter mais volumes aqui, né? E, de fato, no caso, por exemplo, da Centauro, a questão do investidor estrangeiro foi bastante relevante na operação, né? Pedro também participou aqui junto com os investidores locais, se não me engano, foi 10% para varejo, que é algo que o Guto colocou. Como é que é essa relação com os investidores estrangeiros? Tem algo diferenciado do investidor local para o investidor estrangeiro? O varejo, a demanda do varejo foi quase metade da oferta, né? Que aí, na alocação, você também tem que cuidar da sua base, né? E tem uma diferença que parece boba, mas não é, que é o brasileiro conhece a marca. E é muito mais fácil você ter... As conversas de IPO são conversas de 1 hora. Em 1 hora, para você ter uma conversa profunda, se alguém conhece, já entrou, no nosso caso, na nossa loja, é muito mais fácil. Então, é muito mais fácil clicar com o investidor nacional, o que quer dizer que você tem que fazer muito mais esforço fora para conseguir chegar no nível de profundidade que tem que chegar. Então, a gente visitou muitas vezes e a gente optou por concentrar em algumas contas e ter profundidade com elas. Então, tiveram contas internacionais que a gente visitou 4 vezes. Fez pilot fishing, fez non-deal, fez outro non-deal e aí foi no roadshow. Porque, no final, daí na 4ª conversa, você chega no nível de profundidade, né? Ainda mais estando no varejo, minha primeira conversa com quase todos os americanos por que você não vai morrer? O varejo é que morreu, que você não vai morrer. Pensa, o analista tem que vender isso para um PM num fundo. Ele vai falar, pô, eu vou investir aqui numa empresa de varejo. O cara fala, mano, aqui outro dia morreu uma, né, nos Estados Unidos. Então, no final, o esforço de trazer um gringo, e a gente teve metade de demanda de estrangeiro e fundos muito, muito bons. Tem na nossa base, entre os nossos 10 maiores acionistas, fundos muito bons, brasileiros e estrangeiros. Eu acho que é uma conversa que exige um pouco mais de esforço e de paciência, né? O processo de análise, tirando aqueles que te acompanham desde cedo, tende a ser superficial. Então, eu acho que empresas como a nossa, é claro que tem empresas que o mercado é muito mais parecido fora, para trazerem fundos com um horizonte mais longo. Eu não estou falando de hedge funds que talvez vão na onda, mas para trazer um long only gringo tem que gastar sola de sapato, tem que ir lá, tem que contar a história, tem que explicar, tem que aprofundar, né? Agora, também no nosso caso, os investidores brasileiros foram fundamentais. E a gente tem acionistas brasileiros que são ótimos e que apoiaram a gente desde o começo, o long only. Então, acho que tem um pouco de preconceito, né, de que os acionistas brasileiros são mais sensíveis a preço. Eu não acho que é o caso. Tem acionistas sensíveis a preço brasileiros mitos e internacionais. fatos. A gente teve alguns brasileiros que entraram cedo, colocaram ordens no primeiro dia, num preço maior do que o preço que saiu. Falaram, eu quero fazer parte, conta comigo. Estão aí desde o primeiro dia, não venderam uma ação, pelo contrário, alguns aumentaram posição. Tá? Então, só para dar uma resposta objetiva, eu acho que só o esforço de trazer um gringo é maior porque ele não te conhece.
Guto, do ponto de vista de regulamentação, você deu um pouco um panorama aí, mas você ainda acha que existem algumas oportunidades aí de desenvolvimento, de implementações, de indução que nós precisamos fazer para mudanças regulatórias, para a questão da proteção do investidor, seja ele local, estrangeiro, governança corporativa? Você vê alguma gap ou uma oportunidade aí para a gente induzir mudanças regulatórias? Acho que sempre tem, né? Acho que a gente tem um mercado dinâmico que quer ser pujante, ainda precisa, né? Acho que o atacarejo, né, um pouquinho esse institucional, você vê 50%, né, do investidor pessoa física, ele talvez mereça um pouco mais de espaço nas ofertas. Com esse conceito, pode ser, esse atacarejo é alguém que não vai flipar, de repente ele está alocado, ele não vai vender. Eu acho que tem que partir um pouco dos reguladores, do mercado. Acho que a CVM andou muito bem na questão da confidencialidade, acho que na forma e no conteúdo. No conteúdo, porque era uma coisa já passada, que a gente já tinha que ter feito há mais tempo, mas acho que está feito, né, agora, mas de uma forma experimental. Isso que eu achei na forma diferente. A CVM editou uma deliberação, né, para dispensar o período de blackout, né, você vê, 64 dias, né, já é 20%, 15% do ano, né, já é bastante. Então, e a questão da confidencialidade, ambos adotados de forma experimental. Eu gosto muito disso. Eu acho que a gente dá velocidade, né, a dinâmica da oferta tem que ser, de alguma maneira, assegurado para o investidor, né, pessoa física, que ele receba uma parcela relevante, né, relevante para ele, né, para não ficar muito no cap lá da oferta. Para o investidor estrangeiro, embora ele seja uma captação mais difícil, às vezes, eu acho que é o dinheiro que já está mais engatilhado, né? Um dinheiro que já existe, uma liquidez. Eu acho que esse investidor ele vai vir muito na credibilidade, né? E aí talvez seja um grande fato que, no Brasil, ainda os justos pagam pelos pecadores, né? E essa questão hoje do BDR virou-se contra o mercado hoje, né? Essa fuga de IPOs, hoje, ela poderia não estar acontecendo ou ser mitigada se tivéssemos uma regra que permitisse ser utilizada por empresas brasileiras. Não obstante, houve essa vedação porque houve um caráter abusivo. E essa é uma grande preocupação, né? Acho que a regra pode mudar, mas acho mais importante é a cultura. Eu acho que a cultura, de um lado, como eu falei, de trazer o mercado de capitais para o dia a dia das pessoas, as pessoas fora do ambiente regulado serem menos crédulas, né? Eu acho que o brasileiro, na média, cai muito em golpe porque ele tem um pouco de risco, de responsabilidade. Às vezes ele é ganancioso, então ele cai nos golpes que acabam refletindo lá no mercado de capitais. Mas não tem nada a ver com o mercado de capitais. Foi uma corrente, foi uma pirâmide. Às vezes eu recebo uns PowerPoints de algumas pessoas para dar uma opinião, eu falo, sai correndo disso, porque assim, não dá para comprar. E, no entanto, a pessoa vai lá, compra, às vezes é uma ação, e depois vai botar a culpa na bolsa, que é um problema, e não sei o quê. Eu falo, meu amigo, você comprou fora da bolsa, sem corretor, sem advogado, sem o mínimo. Então, isso nenhuma lei vai mexer, né? E acho que a gente passar a credibilidade para o mercado, acho que é o que tem de melhor. E evitar. Às vezes, não acho que a resposta para um mal feito ela é regulatória. A resposta tem que ser sancionadora. Se alguém fez alguma coisa errada, não tem que mudar a regra. Tem que punir bem e rápido quem fez a coisa errada. E fazer um ato solene, vamos dizer, desse embalsamamento do malfeitor. Ele tem que ser congelado, né? Então, às vezes a gente pensa muito, e aí um fake, que a gente precisa de novas regras. Acho que a política brasileira foi feita um pouco para a gente pensar isso, né? Que o produto que os políticos dão, que são as leis, elas resolvem o problema da sociedade. Mas não é verdade. A sociedade tem que resolver boa parte dos seus problemas.
E não é diferente na economia, no capitalismo, nos IPOs. Então, boa parte das soluções não vão vir das regras. Agora, alguns pesos mortos, né, que a gente tem nas amarras, a gente tem que soltar isso. E falei, né, de algumas, eu acho que teria aí alguns outros, mas eu vou deixar para fazer umas perguntas para os outros palestrantes também, ou responder perguntas. Legal, não sei. não tem como concordar mais. Cláudia, do ponto de vista de relação com as empresas, qual que é o papel do depositário nessa assessoria, no apoio? Como é que você vê essa troca de informações, investidores, depositário, empresas? Acho que o momento pós-IPO, né, é muito importante para a empresa. Agora ela tem realmente, como o Pedro estava falando, ela tem agora que se relacionar com a empresa, né, no caso do depositário, nós normalmente temos um relacionamento de, no mínimo, 5 anos com essa empresa. É muito próximo da área de RI toda, né, dando o suporte. Quer dizer, tudo que acontece com a empresa no mercado brasileiro, a gente tem que replicar para o mercado estrangeiro, ou seja, estender os direitos, né, do acionista para os detentores de DRs. Então, se a empresa tem um dividendo, nós distribuímos dividendos. Se a empresa vai coletar os votos numa assembleia, nós somos responsáveis por estender esse direito para os detentores de DRs e trazer o voto na assembleia. Qualquer ação corporativa tem que ser estendida para o detentor de DR. E não só isso, né, toda essa parte mais operacional, mas também de apoio, né? A gente sente que, até na formação da equipe, uma coisa muito importante é realmente ter alguém na equipe que conhece bem a empresa. Então, formando a equipe, depois ajudando a empresa a ter uma base acionária sólida, também, como foi mencionado aqui, de ter um bom balanço entre investidores de longo prazo, investidores que vão gerar liquidez, porque, às vezes, esses de longo prazo ficam 5, 10 anos no papel e não geram liquidez. Então, a gente ajuda bastante a empresa a fazer um targeting, está sempre olhando para uma base acionária saudável que reflita a estratégia da empresa, se é de growth, se é de value, enfim, atingir os investidores que estão alinhados com a estratégia da empresa, né? Além disso, toda a parte de comunicação, então, o website, apresentações, os relatórios. Obviamente, o Bank of New York é global, né? A gente tem praticamente 60% do mercado de DRs no mundo. Então, a gente tem uma equipe muito focada, olhando tudo o que acontece em RI no mundo todo e traz e troca, tem muita troca com os nossos clientes, né? Os issuers brasileiros aqui no Brasil. Então, nós temos uma equipe de 3 pessoas aqui no Brasil e nosso relacionamento com a equipe é muito intenso. É praticamente diário, semanal, de estar evoluindo. A gente senta com essa empresa no começo do ano e traça as estratégias aí de longo prazo, principalmente, obviamente, olhando para o mercado externo, né? Legal. Tem muitas pessoas aqui de RI. Uma pergunta comum que aparece para os CEOs, Pedro, quanto do seu tempo você se dedica aos investidores e você divide a sua agenda para essas questões? Eu ainda não sei, porque foram 2 meses desde que a gente listou e foi uma montanha-russa lá na Centauro. Mais de 100%, é isso? Estou reorganizando meu tempo desde segunda-feira. E a gente também, a gente tem uma área de RI forte, tem um CFO forte, um diretor de RI forte, um time de RI forte. Então, o que precisa, no final, é acertar os canais. Então, hoje eu dedico mais do que eu acho que eu deveria, mas muito mais porque a gente ainda não estruturou, está estruturando os canais. Olha, isso aqui é um assunto que a gente tem que tratar neste fórum, esse aqui é um outro assunto desse fórum. Agora, para mim também, eu também acho que isso é uma parte da minha agenda, tá certo? Quer dizer, no final, agora eu tenho uma empresa listada, eu tenho uma série de acionistas, é uma parte do meu trabalho me relacionar com esses acionistas, então uma parte do meu tempo tem que gastar. Mas ainda não consigo te dar um percentual. E eu também tive experiências nesse pouco tempo de empresa listada, que os nossos acionistas me ajudaram muito. Então, no final, me abriram canais. Então, alguns dos nossos novos acionistas me apresentaram pessoas que eu não tinha acesso, me convidaram para eventos em que eu fui apresentado a outros investidores que depois participaram. Então, não é um burden só, né? Não é só uma coisa, pô, tem que gastar tempo com os caras. Os caras, no final, a gente começa a ter acesso
a um mundo que antes a gente não tinha, acho que tem muito a se aproveitar. Então, acho que um pouco de tempo tem que investir, porque tem valor, né? Tem que sair do transacional, né? Acho que quase tudo na vida. E tem que sair do transacional da resposta de dia a dia. Acho que isso... Só adicionar te dar um 0800 aqui de consultoria, do que eu acho, para qualquer CEO, né, eu falaria isso, mas o tempo do RI, eu acho que no momento da reunião do Conselho de Administração, ele é especial. Lógico que ele não precisa ter 1 hora, mas 15 minutos, 20 minutos, meia hora, para ele poder reportar para o Conselho e ouvir também dos conselheiros. Acho que a presença do profissional de RI dentro dessa... Aliás, 2 coisas fundamentais. A presença do RI nessa... que às vezes tem um momento do conselho, que é uma conversa mais informal, não tem exatamente uma pauta, mas acho que vale a pena botar lá RI. E a secretaria do Conselho de Administração, geralmente um advogado, uma advogada, que é fundamental para dar fluidez nas demandas, porque essas demandas dos investidores, você imagina que o Conselho tem também, né? E são lá 7, 9, às vezes 11, e se não organizar, ter um ambiente bem bacana, e, logicamente, não estou falando no caso concreto, imagino, né, estou só brincando aqui para passar uma coisa que eu acho que, pela minha experiência, já fiz muito IPO, já fiz tudo que tem no mercado de capital. Hoje a gente está muito mais segregado, como se fosse assim um médico, né? Então tem um médico, cardiologista, o neurologista, e o advogado ele está muito mais especialista também, né? Tem o generalista, tem o clínico, mas tem as especialidades. Mas, sem dúvida, ter uma secretaria operante no Conselho de Administração, ele vai, no final do dia, reduzir o teu tempo de demanda de RI, porque vão ter outras pessoas fazendo um meio de campo que vai ser muito, muito útil para ele. Tem uma outra instituição que ajuda, que são os bancos, né? Então, no final, quando os bancos organizam conferências, encontros e tal, você junta 20 investidores de uma vez e tem uma comunicação mais estruturada. A gente também consolida um pouco a demanda. Legal. Preparando aqui para o fechamento do painel, não sei se também já tem algumas perguntas, mas fiquem à vontade de mandar as perguntas aqui, a gente pode, ou se também se tem alguma pergunta aqui de vocês. Olha lá, tem uma pergunta ali. Está a caminho. Desculpe a demora da localização. A pergunta não é especificamente para IPOs, mas, levando em conta que você é um membro da Bolsa, eu gostaria de saber 2 coisas. A primeira, quando a B3 vai iniciar a negociação de precatórios estaduais, federais e municipais? E a segunda, quais têm sido, se é que têm sido, as tratativas da B3 com o CAD? Eu sou moderador, então eu não vou participar das respostas. É brincadeira. Bom, vamos lá. Eu não sei responder. Hã? Eu não sei responder. Guto, você me ajuda nessa ou não? Depende. Bom, vamos lá. São perguntas bem específicas. A questão do precatório, depois eu queria entender um pouquinho mais com o senhor de que espécie de precatório nós estamos falando. No passado, há mais de 20 anos atrás, chegou a ter leilões de precatórios na antiga ex-Bovespa, que a gente chegou a ter negociação de precatórios lá, leilões, foi muito bem sucedido. Precisa ver se é mais ou menos isso que o senhor está comentando, para a gente avaliar se é... É isso. Eu nem sabia que tinha no passado acontecido esse tipo de coisa. E eu fico até um pouco espantado, porque é que isso não continuou. Levando em conta que é um mercado absolutamente grande, absolutamente escuro, absolutamente, desculpe a palavra, sacana, levando em conta que isso poderia dar visibilidade às cotações. Como qualquer ativo financeiro, ele pode ser desagiado, agiado, e eu vejo ofertas de compras de precatórios a 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 90%, 95%, 110%. Se isso fosse dado uma luz, eu acho que seria interessante. Qual o nome do senhor? Desculpa. Rinaldo Detino. Reinaldo, exatamente isso que aconteceu. E os leilões aconteciam com essa transparência dos deságios. A gente fez isso muito em conjunto com a Prefeitura e o Governo de São Paulo. Talvez seja algo para a gente conversar depois em paralelo, para entender exatamente o que é, para a gente ver se a gente pode fazer. E a outra pergunta, eu não me lembro exatamente do CAD. As tratativas da Bolsa com o CAD, levando em conta que, eventualmente, tem uma outra Bolsa querendo entrar no país, e eu li um dia no Estadão
que a B3 estava em tratativas com o CAD, fazendo não sei exatamente o quê. Que história é essa? Ah, tá. Na verdade é o seguinte, existe uma discussão, sim, de uma outra... Porque a Bolsa, além de ser negociação, nós também somos uma clearing central, né? Então, nós somos prestadores de serviço de uma central depositária e de uma clearing. Estamos em discussões para oferecer esse serviço para essa outra instituição, e a discussão está ocorrendo em relação a que nível e como vai ser feito essa prestação de serviço para esse solicitante que está pedindo para operar como uma nova bolsa junto à CVM. Então, as discussões que estão ocorrendo nesse sentido. Não sei se eu respondi, Reinaldo. Alô. Oi, bom dia, Haroldo Levi, coordenador do CODIM. Minha questão vai para o Pedro. Você comentou que você pegou o seu pessoal de dentro mesmo da Centauro, que tinha um grande conhecimento, para a área de RI. Na história desse mercado de capitais, e eu tenho vivido isso há bastante tempo, a gente vê muitas histórias de que isso realmente não dá certo, porque esse pessoal não tem a capacidade, você chegou a mencionar passando, que o RI necessita. O que eu queria entender é que tipo de treinamento o seu pessoal recebeu para poder estar atuando e, aparentemente, funcionando bem, como você comentou, já que isso, como eu disse, a gente tem visto muita gente perder a imagem, principalmente, por conta de pessoas muito conhecedoras da companhia, mas totalmente fora da realidade, da necessidade de capacitação de um RI. Eu tenho uma crença pessoal que gente boa, né, e gente boa não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de competência, pode fazer muita coisa, né? Então, a gente acredita nisso, eu acredito, a Centauro acredita nisso, a gente muda as pessoas de lugar em áreas. Eu tive o meu diretor de TI tocando loja, e tocou muito bem. E o cara de planejamento em compras. Então, a gente faz muito isso porque a gente acredita que, no final, a qualidade das pessoas é até mais importante, que as pessoas inteligentes vão aprender e vão se esforçar. Então, primeiro, eu estou partindo desse princípio, porque eu não estou dizendo que seja uma verdade, é uma crença, tá certo? É uma crença nossa, que a gente acredita também para o RI. E a segunda, aqui, eu acho que é poderia ter trazido alguém que entendesse de RI desde que tivesse vivido o processo, né? Não teria, desde cedo, então acho que não teria problema. Mas o jeito que a gente organizou com uma turma que conhecia Centauro, competente, né, CFA e tal, quer dizer, não é que a gente está falando que a gente pegou alguém que fosse incapaz para tocar isso. E essa turma ter tido a relação com os investidores nesse processo todo que eu comentei. Então, hoje, o telefone deles tocam, tá certo? Porque ganhou credibilidade com os investidores. Então, eu estou super confortável, mas eu também tenho que fazer um caveat aqui, que meu time é muito bom. Eu tenho um time muito bom, muito capaz, que talvez não seja... enfim, não sei se para todo lugar funciona. Então, eu estou contente. Ainda não sei se deu certo, tem que esperar, né? Tem que ter muita água para rolar. Mas, até agora, assim, o que o time teve que entregar, entregou. E o processo é mesmo duro, né? A gente fez formulário de referência algumas vezes, né? A gente foi 2 vezes oficialmente e teve uma terceira que a gente quase foi. Então, no final, a turma fez 3 formulários de referência. Se eles não eram treinados, agora eles são. Legal. Tem uma pergunta ali. Bom dia. A primeira pergunta novamente, no caso da Centauro, como é que foi a experiência de montar o time de RI? Como é que isso está montado hoje, em termos de pessoas, budget também, se puder compartilhar, não precisa ser muito específico, mas no que puder ser falado. E também, agora para os demais, perguntar também como a gente pode estimular mais o mercado de acesso para os IPOs na visão de todos, seja na parte jurídica, na parte da própria B3, até mesmo olhando isso para DRs. Obrigado. Eu tenho... A Centauro tem a sorte de ter um CFO que é muito experiente, né? Então, tem, sei lá, 20 anos como CFO e fez tudo. Então, ele, no final, quem montou o time, ele é o DRI perante os reguladores, e ele que montou o time, né? A gente, de novo, tem um diretor que é CFA, que foi tesoureiro, que viveu todo esse processo com a gente, e aí ele montou um time. Acho que a Luna está aqui, que é uma ex-trainee nossa, que é generalista e que, no final, aí pegou o papel de coordenadora dessa área.
da onde a gente veio, né, o que a gente estava procurando era gente que fosse comprometida. Esse processo precisa de esforço físico, não é de todo mundo, tá certo? Não, a gente tem é claro que está super bem assessorado, os assessores também precisam de esforço físico, mas no final a demanda é muito grande da companhia. Então, não tem conhecimento que supere a gana de correr atrás de fazer, tá certo? A gente procurou gente que tivesse essa qualidade. E a gente formou assim, então, no final, é um diretor que é CFA, que tem a competência, que montou um time multidisciplinar, que hoje é RI e amanhã pode ser outra coisa, né? Foi como a gente fez, tá certo? Mas sem nenhuma pretensão de dizer que esse é o jeito a ser feito. Eu estou muito satisfeito, para a gente funcionou. Esse é um outro mito e fato, a questão do custo e estruturação de uma área de RI. Né? A gente aproveitar a sua pergunta, a gente fez um trabalho conjunto, na verdade a Price nos ajudou a fazer um trabalho bem interessante sobre os custos relacionados ao mercado de capitais, a uma empresa abrir o capital e se manter como uma empresa aberta. Esse estudo é público, também ficamos à disposição para compartilhar com vocês. Eles mostram todos os detalhes, o estudo mostra todos os detalhes de uma estruturação de uma área de RI, os custos, foi feito pesquisa com várias empresas aqui, talvez vários de vocês aqui participaram dessa pesquisa, que foi compilada nesse estudo e deixamos à disposição depois, posso te passar, e para depois também os outros interessados. Em relação à segunda pergunta, que era a promoção dos IPOs, a B3 tem trabalhado junto com o mercado, na nossa Câmara de Estruturadores e Emissores, a SESCOM participa lá com a gente também. A gente tem uma série de agendas relacionadas a isso, eu diria em 3 grandes pilares, no rápido aqui que a gente já esgotou o nosso tempo, mas é um relacionado a mudanças regulatórias, onde a gente tratou da questão da confidencialidade, a gente tratou da questão das janelas, essa história da mudança dos BDRs para permitir as empresas constituídas fora virem aqui. Então, é um debate muito grande que a gente está tendo com a CVM para promover e induzir essas mudanças. Do ponto de vista de pequenas e médias empresas, é um desafio enorme para o Brasil trazer essas empresas para o mercado de capitais. Existem medidas importantes para a gente fazer para ajudar a induzir esse movimento, né? Até dentro da MP da Liberdade Econômica, não sei se todos perceberam, mas tem um artigo lá que determina ou delega à CVM poderes para ela criar as condições necessárias para pequenas e médias empresas virem à Bolsa, que também é um resultado dessa iniciativa conjunta B3 e mercado para induzir. E um ponto que o Pedro comentou, que é muito interessante, que a B3 se vê muito nesse trabalho também e aprimorar essa iniciativa, é fazer o que você comentou de ajudar as empresas também a transitar junto às corretoras, junto aos bancos, conversar com outros CEOs, vocês interagirem entre vocês. Então, aí no segundo semestre, a gente está preparando uma série de iniciativas voltadas para esse tipo de movimento, para aproximar vocês de uma série de conceitos, de ter informações mais específicas para vocês nos nossos sites. Então, esses 3 pilares são medidas que a B3 estão fazendo. Agradeço a pergunta que você me deu a oportunidade para falar sobre isso. Acho que tinha mais uma pergunta aqui, Jonathan. Bom dia, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo. Acho que nem nenhuma pergunta, é mais uma colocação. A gente vai ter o follow-on da Petrobras hoje, um pouco mais de 7 bilhões, sendo que desses 7, acho que é 1,2, 1,3 é pessoa física. Acho que o Brasil está um pouco longe ainda dos Estados Unidos, questão de participação. Acho que tanto a B3 quanto as empresas têm uma importância muito grande de chamar as pessoas para participarem mais ainda do mercado. Porque acho que antes de investidor, antes de você ter um gestor de um fundo, mesmo a gente aqui, a gente é pessoa física. Então, eu trabalho com esse mercado, adoro, estimulo todo mundo a entrar e participar. Acho que a gente tem uma importância muito grande nisso. Acho que isso é a mudança estrutural que a gente tanto esperava, que era a história da taxa de juros em 1 dígito, vai fazer essa mudança acontecer, e a gente está vendo sinais em torno disso, que é recordes, né, de 1 milhão de investidores, seja a Bolsa batendo 100 mil pontos, a indústria de fundos que vai ter que se reposicionar como um todo, esses 5 trilhões vão ter que se mexer para buscar alternativas melhores de investimento. Acho que as condições estão dadas, a gente precisa de um gatilho, aí, um tiro para esse movimento acontecer de uma forma muito mais rápida. Bom, esgotamos nosso prazo aqui, gostaríamos muito de agradecer a todos os meus colegas aqui do painel, a vocês que estiveram com a gente aqui durante esse painel. Muito obrigado.